O ser humano ele deve ser consciente que tudo parte dos pensamentos que ele tem, seja para a prosperidade, seja em qualquer área da sua vida. Para viver uma vida de abundância, para viver uma vida de acordo com o que ele quer, ele deve saber que ele tem que ter todo o controle dos seus pensamentos. Em uma passagem do livro Os Segredos da Mente Milionária, que eu estou, por sinal, gravando uma série desses vídeos, ele vai trazer uma das lições que vai dizer o seguinte: os pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações conduzem a resultado. Então, todo resultado que você tem na sua vida, ele é fruto dos seus pensamentos. Queira ou não, você deve saber que aquilo que você está produzindo é fruto do seu resultado, ou melhor, o seu resultado é fruto dos seus pensamentos. Muitas vezes, esses pensamentos, eles chegam na sua vida de forma aleatória. Você nem sequer tem conhecimento que está pensando dessa forma. Você está praticando uma atividade chamada atividade mental. Não é um pensamento original. Você não está originando esses pensamentos. Então, quando você não está originando os seus próprios pensamentos, você está deixando que sua atividade mental passe, ou melhor, somente passe a usar pensamentos aleatórios e, consequentemente, você vai pensar em coisas negativas e, com isso, vai estar produzindo resultado negativo. Porque o meu pensamento, os nossos pensamentos vão produzir os sentimentos, vão produzir as ações e os resultados. Então, se você olhar para a sua vida, se você observar o seu resultado e não for o resultado que você espera, que não for um resultado agradável, saiba que você é verdadeiramente responsável por não estar pensando de acordo com aquilo que você quer. O livro Os Segredos da Mente Milionária, ele vai trazer algumas lições sobre isso. Ele vai dizer que o homem ele deve ter total controle sobre os seus pensamentos, porque os pensamentos vai fazer com que eu passe a ter sentimentos, e esses sentimentos vão gerar as minhas ações e os meus resultados. O meu modelo de dinheiro, o nosso modelo de dinheiro que nós temos, ele é fruto desses pensamentos. Nós pensamos de acordo com o que nós aprendemos ao longo de nossas vidas. Se você viveu em meio de pessoas prósperas nos primeiros anos de sua vida, você com certeza pensa positivo, com certeza os seus resultados são os resultados bons, você vai ter uma vida de prosperidade e de abundância. Consequentemente, você vai estar sempre pensando em bons pensamentos e, com isso, o seu resultado vai ser o dos melhores possível. É por isso que existe diferença. Uns estão prósperos e outros estão escassos. Uns estão ricos e outros estão pobres, porque está relacionado à programação mental, está relacionado ao que eles pensam. Essas pessoas que vivem a prosperidade, que vivem riqueza, elas têm uma programação mental voltada para pensamentos bons. Com isso, elas vão sentir em si sentimentos bons, vão praticar ações boas e também vão ter resultados positivos. Outra passagem vai se dizer o seguinte: o modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos em questão de dinheiro. Então, o dinheiro que você tem, ele é fruto dos seus pensamentos, ele é fruto daquilo que você está pensando. Se você está vivendo hoje uma vida de fracasso, uma vida de escassez, saiba que esse modelo está baseado nos seus pensamentos. O dinheiro que você possui, o dinheiro que você ganha, é fruto dos seus pensamentos. Se você pensar que é próspero, se você se sente próspero, você vai ter prosperidade em sua vida, porque é fruto do pensamento. O seu resultado está relacionado ao pensamento. Em outra passagem diz assim: quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figura de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Ou, na grande maioria, são esses grupos de pessoas, são essas pessoas que, ao início de nossa vida, influenciaram o nosso modelo de programação mental. Se você viveu no meio dessas pessoas e essas pessoas foram pessoas próximas, bem-sucedidas, provavelmente você vai ser. O filho de uma pessoa próspera provavelmente vai ser próspero. Já o filho de uma pessoa que vive uma vida de fracasso, de escassez, provavelmente vai viver também essa vida de escassez e de fracasso, porque vai ter a mesma programação dos seus pais, vai ter a mesma programação das pessoas que estão ao seu meio. Se ela não for capaz, se essas pessoas não for capazes de elas próprias alterar, ter conhecimento e alterar
a sua programação, elas vão continuar tendo o mesmo resultado das pessoas que influenciaram elas. Você deve saber que o resultado que você está tendo agora, o dinheiro que você possui agora, ela é fruto do que você pensou anteriormente. É fruto dessa programação mental que você adquiriu ao longo de sua existência. Então, reconheça que você pode alterar, reconheça que você pode mudar quando você muda os seus pensamentos. Mas se eu olho para a minha vida e observo os meus frutos, observo os meus resultados, que são resultado de abundância, é porque os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações também são positivas. E com isso eu estou gerando uma vida próspera, uma vida de abundância. O segredo da mente milionária, ela vai trazer essa lição, que nós devemos focar nos pensamentos, porque quando eu foco no pensamento, eu vou gerar lá na frente um resultado positivo. Eu vou ter sentimento, eu vou ter ação e eu vou ter resultado positivo quando eu sei o que eu estou pensando. Só que isso não acontece na vida da maioria das pessoas. A maioria dos seres humanos, eles não têm controle dos seus pensamentos. Eles passam pela vida a todo momento praticando atividade mental, a todo momento pensando de forma aleatória, e com isso vão ter resultado aleatório, vão ter resultados que não são o resultado que elas querem para a sua vida, pois fomos ensinados a pensar, a agir de determinada maneira em relação ao dinheiro. Quantas vezes provavelmente você já não viu frases negativas em relação ao dinheiro, falando que pessoas ricas são pessoas avarentas? Quantas vezes você já ouviu falar que dinheiro é a raiz de todo mal, que é a fonte de todo mal? Então, isso foi colocado no seu subconsciente, foi feita a sua programação mental para que você não tenha dinheiro. Então, com isso, você vai estar vivendo essa vida que você tem. Você precisa mudar, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e saber que é um direito nosso, saber que viver uma vida próspera é um direito do ser humano. O Criador, quando fez o ser humano, ele deu esse direito ao homem viver uma vida próspera. É tanto que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Deus fez o homem, ele colocou no paraíso. O homem é que vai sair do paraíso, vai fazer com que ele seja expulso do paraíso. Você vai precisar recondicionar sua mente, você vai precisar mudar a sua forma de pensar e principalmente ter uma consciência de prosperidade.